Nós estamos rompendo agora, queridos, com 262 dias em propósito. Também quero começar hoje de uma maneira diferente, compartilhando com vocês algo que o Senhor me trouxe em sonho. Queridos, eu sonhei com isso nessa noite que passou, sabe? Eu quero compartilhar com você, porque assim como edificou a minha vida, tenho certeza que vai edificar a sua também. Existe um texto lá em Romanos capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 18, que vai falar acerca do pecado. Mas escuta aqui, o que eu quero te lembrar acerca do pecado é acerca da graça, através da vinda de Jesus Cristo. Escute, diz assim o texto, olha, portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecados, assim, por meio da obediência de um só homem, no caso de Cristo, muitos foram feitos a sua justiça, foram feitos justos, justiça de Deus. E no versículo 20, que é aqui o texto-chave também, diz assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Então eu tô aqui para lembrar você hoje, né, nessa data tão especial, que, queridos, por meio de um homem só, o pecado entrou no mundo e todos foram feitos pecadores. Mas também, queridos, por causa da obediência de um só homem, de Jesus Cristo. Sabe, queridos, a graça veio e me alcançou e alcançou vocês. Então, onde abundou o pecado, superabundou, ou seja, muito mais a graça de Deus veio nos resgatar, veio nos alcançar. Então, eu tô aqui para lembrar você, sabe, que aquilo que você fez durante esse ano de 2021, aquilo que você fez em anos passados, em situações passadas, olha, se você se arrepender dos seus maus caminhos, entenda isso, ele é fiel e justo para te perdoar, porque ele tem poder para perdoar os meus e os teus pecados. Você entende? Ele morreu por nós, ele se fez justiça por nós e por causa disso, do seu sacrifício, nós fomos justificados. Você entende isso? Então hoje eu e você somos a própria justiça de Deus. A graça nos alcançou, esse favor imerecido nos alcançou. Não é porque eu e você mereçamos, é porque ele nos escolheu, ele se entregou por nós e por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós somos a justiça de Deus. E onde um dia em nós, abundou o pecado, queridos, hoje superabunda, ou seja, transborda muito mais a graça de Deus em nós, amém? Então se sinta perdoado, se sinta justificado, queira viver essa nova vida que Jesus conquistou para você. Amém? Claro, quero começar assim, como eu disse para você, sonhei com isso, falando que, enquanto eu sonhava, né, que eu era a casa de Deus, incentivando as pessoas, eu estava numa ministração nesse sonho, e eu falava para as pessoas, cante aquela música, lembra daquela música que diz assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, não tem? Então, porque hoje nós somos a morada, nós somos essa casa, né, morada do Espírito Santo, então nós precisamos deixar ele realmente fazer morada, e claro, né, queridos, nos direcionar, nós obedecermos, né, sermos guiados pelo Espírito de Deus em todas as coisas, porque essa é a nova vida que nós temos, em nome de Jesus, amém? Então, glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Olha só, nós estamos em um propósito, você lembra de leitura total da Bíblia? Hoje, de acordo com o cronograma que nós estamos seguindo, eu vou disponibilizar mais uma vez aqui nos feeds, vou estar sempre disponibilizando. Nós estamos no livro de Miqueias, nós estamos quase terminando o Antigo Testamento, que, querido, diga-se, tá bom? É bem extenso. Deixa eu mostrar para você uma Bíblia, ó. Por exemplo, a Bíblia que eu estou lendo, eu não sei se você consegue perceber, olha a diferença, ó. Aqui, ó, desse lado, é o Antigo Testamento, que nós já lemos até aqui, e isso aqui é o que falta da Bíblia, né? Que aqui, ó, ainda tem alguns livros
pequenos do Antigo Testamento e ainda tem o Novo Testamento. Então olha só, nós já rompemos até aqui. Você não vai desanimar e nós vamos rompendo aí até Apocalipse, tá bom? E claro, hoje, de acordo com o nosso cronograma, como eu te dizia, nós estamos no livro do profeta Miqueias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Antes então de chegar aqui, já lancei uma palavra de vida pro seu coração aí, que foi essa palavra lá de Romanos, amém? Que nós vamos chegar lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos chegar? Vamos, em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Para que onde abundou o pecado, você entenda, superabundou a graça de Deus. E nós somos essa justiça de Deus, onde a graça de Deus superabunda, tá bom? Vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos e vamos orar agora. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, pela entrega de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor pela nova vida que o Senhor nos deu. Pai, nós vivíamos condenados por causa dos nossos pecados, mas a sua palavra nos garante que onde abundou o pecado, Pai, superabundou a tua graça. Pai, como no Antigo Testamento as pessoas viviam pela lei, né, Senhor, e elas não conseguiam, Senhor, se justificarem com os seus próprios sacrifícios. Pai, o Senhor envia Jesus, Pai, para mudar toda a rota, toda uma história, Senhor, e nós, Pai, já fazemos parte dessa mudança. Obrigada por nos alcançar, obrigada, Senhor, porque nós somos perdoados por Ti. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo em nós e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque nós cremos na Sua palavra quando o Senhor diz que de nada nós temos falta. O Senhor sendo o nosso bom pastor, de nada nós temos falta. O Senhor sendo o nosso bom pastor e deu a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas. Obrigada pela sua entrega. Nós queremos honrar ao Senhor com as nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Então, Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor, coloque em nós, Pai, fome e sede, assim como o nosso corpo físico pede por alimento sólido, Pai, que o nosso espírito, Pai, clame, ó Deus, por Ti, pela Tua presença, por conhecer mais ao Senhor, e que nós possamos, ó Pai, mover o nosso corpo físico para ler, para nos dispormos a Te conhecer mais, Senhor. Ajuda-nos, nós Te pedimos hoje, ajuda-nos a vivermos um 2021 diferente, a vivermos um 2022 diferente, a termos, Pai, uma vida consagrada e diferenciada no Senhor, Pai, para que possamos ser, Pai, transformados, e não somente nós, como todos aqueles, Pai, que estão à nossa volta. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Que bom que você tá aí, tá bom, queridos? Olha só, vamos romper então? Deixa eu te contar um pouco acerca de Miqueias, tá? Miqueias, queridos, então é um dos profetas menores aqui do Antigo Testamento, foi levantado por Deus, tá bom? Para poder anunciar aqui ao povo. Quem era o povo? O povo de Samaria, o povo de Jerusalém, falar para o povo acerca dos seus pecados, da vida errada que eles estavam levando, e para lembrar o povo, olha, vocês precisam mudar, porque o juízo vai vir contra vocês. Mas também, queridos, nós vamos ver nesses 7 capítulos do livro de Miqueias, o Senhor também falando acerca da vinda do Messias, né, desse novo tempo que se iniciaria, para o povo mudar, né, queridos, que o Senhor realmente tinha uma vida diferente para dar a eles, se eles se convertessem dos seus maus caminhos, para eles mudarem os seus caminhos. Então, resumindo, é isso. Mas deixa eu contar alguns pontos, então, aqui para você do nosso resumão que eu marquei aqui, tá bom? Olha só. No capítulo 1, a palavra vai nos dizer que Miqueias, ele vivia numa pequena cidade de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, que eram os reis de Judá. Então essas mensagens foram endereçadas tanto para Samaria quanto para Jerusalém, foram entregues a Miqueias em forma de visão. Deus deu uma visão para ele, e ali, queridos, lá foi ele então falar ao povo. Então ele disse o seguinte para o povo: olha, ouçam todos os povos da terra, porque o Senhor, ele tem acusação contra vocês. E aí ele começa, olha, o Senhor se aproxima, ele está deixando o seu trono no céu e vem à terra. Olha que profético isso, ele está deixando o seu trono no céu e vem à terra. Para quê?
para que ele julgue toda a terra. E ele está dizendo, olha, e por que tudo isso acontece? Ele está dizendo, por causa dos pecados de Jacó e da transgressão do povo de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Não é Samaria? E quem é o responsável por não haver... Desculpa, quem é o responsável por haver um altar idólatra em Judá? Acaso não é Jerusalém? Então, queridos, por essa razão, ele está dizendo, toda a cidade de Samaria vai virar um monte de entulho. Todas essas imagens que vocês levantaram, né, de idolatria, né, a outros deuses, serão esmigalhadas. E aí, queridos, no versículo 8, Miqueias diz, por isso agora, diante de tudo isso, o recado que Deus deu a ele, aí ele entregou o que iria acontecer com Samaria, tá vendo? Seria uma cidade esmigalhada, o Senhor estava vindo, iria julgar a terra. E ele está dizendo, agora no versículo 8, por isso eu vou chorar e vou lamentar, andando à noite nas areias do deserto como como um chacal chorando. Queridos, então o próprio profeta aqui, mais uma vez, tá vendo? Triste, porque ele está dizendo, a ferida do meu povo é tão profunda que não tem como ser curada. É tão profundo os pecados do meu povo, o próprio profeta Miqueias falando, que não tem cura. Então ele começou a chorar. É o que ele disse aqui que iria fazer. E aí, queridos, finaliza o capítulo 1 com o rol das cidades que seriam, então, alcançadas, né, por esse tempo aqui. O Senhor dizendo nessa posição de combate que ele teria contra Jerusalém. Ok, no capítulo 2, ele está dizendo, ai daqueles que ficam acordados à noite planejando. Por quê? Porque o povo, queridos, passavam a noite, né? Olha o pecado do povo, já tramando a maldade para fazer contra aqueles menos favorecidos. Por quê? Porque eles tinham poder, então eles achavam que poderiam manipular e fazer o que bem entendessem, né? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês que usam de roubo, ameaças e violência, o Senhor está dizendo, eu vou retribuir a sua maldade com maldade. Nada pode me deter. Depois que eu terminar de castigá-los, vocês nunca mais serão orgulhosos e insolentes como tem sido, né? E aí, queridos, o povo, diante desses recados do profeta Miqueias, olha o que o povo disse. Não fale desse jeito, disse o povo, né? Não digam essas coisas, esse tipo de conversa negativa é muito prejudicial. Essas coisas ruins nunca irão acontecer conosco. Porque, queridos, como o profeta estava falando a verdade, não agradava. E aí no próprio capítulo 2, o próprio Senhor disse para eles, olha, sabe o que vocês gostam? Vocês gostam é dos falsos profetas, que ficam enganando vocês, falando coisas que agradam, mentiras, né, que agradam vocês. Mas olha só, o Senhor está dizendo, eu irei fazer tudo isso, mas também haverá um tempo de bênçãos. Você está dizendo no finalzinho do capítulo 2, vai chegar o tempo, né, em que aquele que vai abrir o caminho virá para o povo, né, que ele irá diante deles, o seu rei irá à frente de vocês, o Senhor irá guiar vocês. Então, apesar de todo o aviso, o Senhor também sempre lembrava o povo do tempo que estava previsto chegar, esse tempo de novidade, esse tempo de bênçãos, né, diante desse povo tão mau, queridos. Ainda assim, o Senhor falava com eles o que aconteceriam, tá bom? Me dá só um minutinho, tô com a garganta um pouquinho rouquinha, só um pouquinho. Porque não merece, a gente começa a falar demais, né, queridos, e aí a garganta vai dando sinais. Mas vamos avançando, nada vai nos parar. Capítulo 3, olha só. Ele continua dizendo então, ouçam líderes de Jacó, governantes da nação de Israel. Olha só, aqui os líderes, tá bom? Falando acerca dos líderes. No capítulo 3, nós vamos perceber isso muito fortemente. Ele falando acerca dos profetas, dos sacerdotes, que eles tinham o dever, né, queridos, de ensinar o povo, de direcionar o povo. E o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo tudo errado. Então, no capítulo 3, nós vemos o Senhor falando isso. Olha, ao invés de vocês mostrarem o caminho certo para o povo, vocês estão desviando, fazendo com que o povo amem o que é mal, igual vocês, né? E aqui, queridos, o Senhor então faz esse alerta para os profetas e para os sacerdotes. Capítulo 4. Capítulo 4 inteiro é uma mensagem de bênçãos aqui, o Senhor dizendo como seria que nos últimos dias, né, o monte do templo do Senhor em Sião seria estabelecida novamente, né, como o monte mais conhecido entre todos os montes. As nações não iriam mais lutar entre si, né, lutar mais entre si, não haveriam guerras porque elas iriam acabar. E nem iriam mais também haver preparação para as guerras. O Senhor está dizendo, ó, farei do remanescente uma nação poderosa em sua terra. Ó Jerusalém, torre de vigia do povo de Deus, a força e o poder real lhe serão devolvidas
tal como antes. Então, o Senhor lembrando aqui como seria o final do povo, né? Como eu disse, o capítulo 4 é um capítulo inteiro realmente falando das bênçãos que o Senhor prometeu ao povo aqui, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5. O Senhor também promete um rei. O rei, lembra do rei que nós falamos no capítulo 2 agora há pouco? O Senhor está dizendo, olha, eu levantarei um rei, né? Ele se levantará com decisão e na força do Senhor alimentará o seu rebanho, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. O seu povo viverá em segurança, porque ele será respeitado e temido em todo o mundo. Ei, ele trará a paz. Ele trará a paz. Então, queridos, aqui nós vamos anunciando, apontando acerca do Messias que estaria por vir. Outra coisa também, aqui no capítulo 5, ele diz, eu vou derramar minha vingança contra as nações que se recusarem a me obedecer, o Senhor diz. E capítulo 6 e 7, para nós finalizarmos aqui o livro do profeta Miqueias, no capítulo 6 o Senhor disse para ele, ó, ouçam o que o Senhor está dizendo ao seu povo. Então, lá veio Miqueias para anunciar ao povo que ele estava dizendo, olha, nesse capítulo 6 é como se ele abrisse um espaço para que o povo viessem fazer as suas queixas. Então ele diz, olha, levantem-se e apresente realmente as suas queixas contra mim. Chamem os montes, então, para ser a minha testemunha. E agora, montes, ouçam a acusação do Senhor. E aqui, queridos, o Senhor começa a dizer, olha, meu povo, o que foi que eu fiz para vocês me abandonarem assim? Eu os tirei do Egito, eu quebrei as correntes da sua escravidão, e lhes dei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. E começa a falar, queridos, aqui contra o povo, né? Falando contra o povo, olha só, o que é que vocês têm para se queixar contra mim? Aí Deus começa a falar, né? O Senhor começa a dizer, olha, eu fiz isso por vocês, como é que vocês me retribuem dessa forma? Vocês precisam reconhecer que os atos do Senhor são justos, né? Será que com tudo isso, Ele não perdoará os meus pecados? O Senhor dizendo. E aí, queridos, Ele continua dizendo aqui acerca do que Ele realmente deseja. Ele diz, ó, Ele já disse o que deseja, e isso se resume em ser honesto e justo, saber amar a fidelidade e ser humilde diante de Deus. Então, querido, só para você entender, que a gente já está finalizando, o que era que o Senhor mais queria do povo? Que o povo mudasse essa conduta de orgulho, de idolatria, de pecado, de erros. E que o povo fosse humilde, que o povo reconhecesse o Senhor nos seus caminhos, reconhecesse que o Senhor era o Deus deles, como o Senhor também tinha separado o povo de Israel para ser o seu povo. Então era muito simples, só para você entender o que o Senhor queria. O Senhor não queria sacrifícios, né? O Senhor não queria isso do povo, o Senhor só queria obediência, retidão, o Senhor só queria amor de verdade, né? Uma entrega real da parte deles. E no capítulo 7, só para você entender, o profeta Miqueias então diz, ai de mim, é tão difícil encontrar um homem honesto quanto achar uvas ou figos depois de terminada a colheita. E aqui no capítulo 7 nós percebemos ele dizendo que o governador e o juiz, eles estão vivendo tempos pecaminosos, né? Onde eles exigem suborno, onde a pessoa rica paga e eles pedem, vamos supor, para o juiz para condenar outros, né? Então aqui no capítulo 7 ele está dizendo, e aí ele diz, mas eu me dirijo ao Senhor. E espero a ajuda dele, o profeta Miqueias falando. Ele está dizendo, eu espero por Deus, pois ele é o meu Salvador. O meu Deus me ouvirá. Então nós percebemos aqui no finalzinho do capítulo 7, quase que o capítulo 7 inteiro, Miqueias dando o relato de como aquele povo estava. E também ele dizendo a sua posição, dizendo, olha, apesar de tudo isso, eu espero no Senhor. A minha confiança está no Senhor, ele me ouvirá. Ele não vai se alegrar com o meu fracasso, ele não vai se alegrar com o inimigo fazendo isso comigo. Então nós vamos perceber ele dizendo, eu serei paciente enquanto o Senhor age. Ele está dizendo, porque eu pequei contra ele. O próprio profeta dizendo, tá? E ele termina aqui dizendo, ó Senhor, venha e governe o seu povo. Onde haverá outro Deus como o Senhor que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente do seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. Olha que lindo. Aí termina dizendo, o Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará todas as nossas maldades e jogará os nossos pecados no mar do esquecimento. O Senhor nos abençoará como prometeu. Como ele prometeu a Jacó, há muito tempo. O Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu aos descendentes de Abraão. Queridos,
O livro do profeta Miqueias termina assim, o próprio profeta Miqueias fazendo uma oração ao Senhor aqui. Amém? E foi isso que aconteceu. Assim finaliza o livro do profeta Miqueias, tá bom? Nós vamos avançando e rompendo. Quero, claro, encorajar vocês. Estamos quase acabando o Antigo Testamento. Olha, sabe quantos livros faltam? Nós estamos aqui em Miqueias, falta somente Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 6 livros aqui para nós finalizarmos e nós vamos romper em nome de Jesus ainda esse ano, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você e olha, eu encorajo você a ter como hábito na sua vida a leitura da palavra de Deus, porque ela, queridos, vai te dar uma profundidade na vida como você nunca teve. E essa é a vontade do Senhor, que você conheça a verdade e seja liberto de toda mentira e de todo engano, tá bom? Um grande abraço para você, eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!